Na noite de Halloween de 1936, uma multidão de 300 pessoas se reuniu no hotel Hollywood Knickerbocker, na Califórnia, na intenção de serem testemunhas de um último truque do lendário Harry Houdini, falecido 10 anos antes também no Dia das Bruxas. Sua esposa Bess Houdini, sua fiel assistente de palco norte-americana, manteve a esperança de entrar em contato com ele por 10 anos seguidos, realizando sessões espíritas anuais e convidando diversos médiums e mágicos famosos. Naquela noite, todos estavam ansiosos, mas até aquele momento, ninguém havia sido capaz de desvendar o segredo deixado pelo próprio Houdini antes de morrer. O teste envolvia um par de algemas, cuja combinação era conhecida apenas por Houdini e sua esposa. A sessão foi realizada no terraço do hotel, e assim como a vida profissional dos Houdines, rodeada de mistérios, mais do que apenas uma sessão mediúnica, se respirava um ar de espetáculo, com convites, música e fotógrafos para registrar o evento. Todos os presentes, sobretudo a própria Bess, esperavam poder ouvir alguma palavra de Houdini, o escapista, ilusionista e dublê, conhecido por seus impressionantes atos de fuga. Nesta noite de Halloween, conheceremos a vida e a repentina morte de Harry Houdini, o mágico que nunca revelou os segredos dos seus truques e que veio a falecer de maneira trágica no Dia das Bruxas, em condições tão misteriosas que continua sendo tema de debate entre teóricos da conspiração e fãs de mistério. Ato 1. A vida e os inícios de Houdini. Eric Weiss nasceu em 24 de março de 1874 em Budapeste, Reino da Hungria, em uma família de judeus. Seus pais eram o rabino Meyer Samuel Weiss e Cecilia Steiner. Eric foi o quarto dos 7 filhos do casal. Ele chegou aos Estados Unidos em 3 de julho de 1878, no barco SS Frisia, com sua mãe, que estava grávida na época, e seus 4 irmãos. A família mudou seu nome para a grafia alemã Weiss, sem o Z, e Erich passou a se chamar Eric. A família morava em Appleton, Wisconsin, onde seu pai servia como rabino na congregação judaica reformista Zion. Alguns anos depois, em 6 de junho de 1882, o rabino Weiss se tornou cidadão americano, e ao perder seu emprego em Zion, naquele mesmo ano, a família se mudou para Milwaukee, onde mergulharam na extrema pobreza. Em 1887, o rabino Weiss mudou-se com Eric para a cidade de Nova York, onde moravam numa pensão na Rua 79 Leste. O resto da família se juntou a eles assim que o rabino conseguiu encontrar uma moradia permanente. Quando criança, Eric teve vários empregos, fazendo sua estreia pública aos 9 anos como trapezista, se autodenominando Eric o Príncipe do Ar. Ele também foi campeão de corrida cross-country em sua juventude. Na sua adolescência, ele foi treinado pelo mágico Joseph Reen, no Clube Pastrana Athletic. Joseph era um mágico americano e cético de fenômenos paranormais. Ele expôs muitos médios fraudulentos ao longo de sua carreira, e era notável por descrever os truques de médiuns físicos, características que mais tarde também seriam adotadas por Eric Weiss. Quando Weiss se tornou mágico profissional, ele começou a se chamar pelo nome artístico Harry Houdini, em homenagem ao mágico francês Robert Houdin, após ler a sua autobiografia em 1890. Houdini começou sua carreira mágica em 1891, mas teve pouco sucesso. Ele se apresentava em museus baratos e espetáculos menores, chegando até mesmo a atuar como o Homem Selvagem em um circo. Inicialmente, Houdini se apresentava fazendo truques tradicionais com cartas, e a certa altura chegou a se apresentar como o Rei das Cartas. Alguns mágicos profissionais, porém não todos, passaram a considerar Houdini como um artista competente, porém não particularmente habilidoso, e não muito tempo depois, ele começou a se aventurar realizando números de fuga.
No início da década de 1890, Houdini se apresentava com seu irmão Theodore como os Irmãos Houdini. Os irmãos se apresentaram na Feira Mundial de Chicago em 1893, antes de retornarem à cidade de Nova York e trabalharem no Museu Hubbersheim por salários de fome. Em 1894, Houdini conheceu uma colega artista, chamada Wilhelmina Beatrice Runner. Bess, como era conhecida, trabalhava em Coney Island, num número de música e dança chamada The Floral Sisters, quando foi cortejada pela primeira vez por Theodore, o irmão mais novo de Houdini. Mas foi pelo irmão mais velho, o próprio Harry Houdini, por quem ela se apaixonou e se casou em 22 de junho de 1894. O casal passou a se apresentar como os Houdini durante vários anos, antes que ele atingisse a fama internacional. Durante o resto da carreira artística de Houdini, Bess trabalhou como sua assistente de palco. Em uma das primeiras apresentações do casal, foi realizado um show de sessões espíritas, em que ambos atuavam como médiums. Com esse ato, acredita-se que ele provavelmente aprendeu os segredos de um médium falso, e no que o público estava disposto a acreditar. Porém, mais tarde, ele viria se arrepender de ter feito essas apresentações e se envergonhava de ter brincado com a dor das pessoas. Ato 2. Truques famosos e ascensão à fama. Após passar anos sem o devido reconhecimento, Houdini e sua esposa começaram a realizar apresentações de ilusionismo de fuga, que envolvia algemas e baús trancados. Ocasionalmente, o casal também se apresentava realizando seu truque característico, chamado metamorfoses. Neste ato, a assistente Bess era trancada dentro de uma grande caixa ou baú, muitas vezes após ser imobilizada com algemas, cordas ou sacos. O mágico ficava em pé sobre o baú, onde mostrava ao público uma cortina, para ocultar momentaneamente todo o seu corpo. Quando a cortina finalmente era abaixada, revelava-se que era a assistente quem estava agora em pé sobre o baú, como se tivessem trocado de lugar de maneira instantânea. Quando o baú era aberto, quem estava lá dentro era o próprio mágico, amarrado da mesma forma que a assistente estava em um primeiro momento. Em alguns números, havia pequenas variações, onde o mágico era trancado na caixa primeiro e depois aparecia em cima da caixa. A fama internacional finalmente bateu à porta de Houdini em 1899, quando o empresário Martin Beck o encontrou durante uma de suas apresentações em St. Paul, Minnesota. Beck ficou impressionado com o truque das algemas e aconselhou Houdini que se concentrasse nos números de fuga. Após isso, ele o contratou para o circuito de Vaudeville Orpheum. E em poucos meses, Houdini já se apresentava nos melhores teatros do país. No ano de 1900, Beck organizou uma turnê pela Europa, onde o truque das algemas de Houdini acabou sendo um sucesso imediato na Inglaterra, impressionando até mesmo a polícia britânica. Entre 1900 e 1920, Houdini apareceu em teatros por toda a Grã-Bretanha, realizando atos de fuga, ilusões, truques de cartas e acrobacias ao ar livre. E seu sucesso foi tão grande que ele se tornou um dos artistas mais bem pagos do mundo. Ele também se apresentou na Holanda, Alemanha, França e Rússia, e em cada cidade, Houdini desafiava a polícia local a contê-lo com algemas e trancá-lo em suas celas. Em muitas dessas fugas desafiadoras, ele era despido e revistado antes. Em Moscou, ele conseguiu escapar de uma van de transporte de prisão da Sibéria, alegando que, se não tivesse conseguido se libertar a tempo, teria que viajar para a Sibéria, onde a única chave era mantida. Em novembro de 1900, Houdini foi intimado pela polícia alemã antes de sua apresentação no país, onde suspeitavam que seu número fosse falso. Posteriormente, em Berlim, ele foi despido e forçado a fazer um número de fuga na frente de 300 policiais. Ele foi fortemente imobilizado com parafusos de polegar, travas de dedo e 5 diferentes grilhões para mãos e cotovelos. Ele conseguiu escapar em 6 segundos e, mais tarde,
usou sua façanha em seus anúncios publicitários. Logo em 1901, um jornal de colônia na Alemanha o acusou de tentar subornar um policial para fraudar as suas apresentações. Houdini processou o jornal e o policial chamado Werner Graf, que havia feito tal alegação. E como parte do julgamento, Houdini foi solicitado a abrir uma fechadura de um cofre sem o auxílio de ferramentas. A fechadura havia sido feita à mão pelo próprio policial Werner, mas Houdini conseguiu fazê-lo e ganhou o caso. Com sua nova riqueza, Houdini comprou um vestido que teria sido feito para a Rainha Vitória e organizou uma grande recepção onde apresentou a sua mãe usando o vestido a todos os seus parentes. Houdini disse mais tarde que esse foi o dia mais feliz de sua vida. Após os seus grandes feitos na Europa, Houdini ficou conhecido por todo o mundo como o Rei das Algemas. Sendo preso por grilhões, cordas, correntes e camisas de força, ele era trancado dentro de caixas e colocado sempre em situações extremas, como debaixo d'água, de cabeça para baixo, debaixo da terra e até mesmo pendurado a grandes alturas. E ele sempre conseguia escapar rapidamente perante o público expectante. Por causa dos imitadores, ele deixou de fazer seu ato das algemas, e em 25 de janeiro de 1908, Houdini apresentou seu próprio ato original, chamado Milk Can Escape. Neste ato, Houdini era algemado e selado dentro de uma enorme lata de leite, que estava cheia d'água. Como parte do efeito, Houdini convidava a plateia a prender a respiração junto com ele enquanto estava dentro da lata. Após ser coberto brevemente por trás das cortinas, Houdini sempre conseguia escapar. O ato era anunciado com pôsteres dramáticos que afirmavam: "O fracasso de Houdini significa a morte por afogamento." Esta perigosa fuga provou ser uma sensação, e a possibilidade de fracasso e morte emocionava ainda mais o público. Houdini também expandiu seu repertório e passou a convidar o público a inventar engenhocas para segurá-lo. Em 1908, ele ofereceu uma recompensa de $1.000 a quem conseguisse construir um dispositivo do qual ele não pudesse escapar, mas ninguém jamais conseguiu reivindicar o prêmio. Cervejeiros de Scranton, Pensilvânia, desafiaram Houdini a escapar de um barril com cerveja, e muitos desses desafios foram organizados com comerciantes locais em um dos primeiros usos do marketing de massa. Em vez de promover a ideia de que ele era auxiliado por espíritos, como faziam outros mágicos da época, os anúncios de Houdini o mostravam escapando por meio da desmaterialização, embora o próprio Houdini nunca tenha afirmado ter poderes sobrenaturais. Uma das ilusões de palco mais notáveis que não envolvia a fuga foi realizada no hipódromo de Nova York, onde Houdini fez um elefante adulto desaparecer do palco. Ele comprou os direitos desse truque do mágico Charles Moret. Com o surgimento do cinema, Houdini também se aventurou nas telas, aparecendo em vários filmes repletos de acrobacias. Ato 3. Amizade com Sir Arthur Conan Doyle e seus esforços para desvendar o ocultismo. Após a morte do seu pai em 1892, Houdini passou a acompanhar a mãe em sessões espíritas com médiuns. Embora ela esperasse poder entrar em contato com seu falecido marido, isso nunca aconteceu. Houdini ficou decepcionado e duvidou que aqueles médiuns fossem legítimos. Em 1913, Houdini experimentou a pior dor da sua vida quando sua amada mãe morreu. Mais tarde ele escreveria: "Eu também teria me separado de bom grado de uma grande parte de minhas posses terrenas pelo consolo de uma palavra da minha amada falecida." Pouco depois que Houdini se afundou na escuridão do luto, o mundo vivenciou os horrores da Primeira Guerra, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma coletivo profundo. A frente da batalha, sobretudo ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, milhões de pessoas haviam se voltado para o espiritismo.
Uma religião que acredita que os espíritos podem ser acessíveis, numa tentativa desesperada de lidar com a dor da perda em massa. O amigo de Houdini, do qual falaremos em um próximo episódio, o Sir Arthur Conan Doyle, criador do famoso Sherlock Holmes, foi um deles. O espiritismo o confortou após a perda do seu filho Kingsley, que morreu poucas semanas antes do fim da guerra. Embora fascinado pelo espiritismo, Houdini não compartilhava da fé do seu amigo. Entretanto, Doyle conseguiu convencer Houdini a acudir com médiums, mas essas sessões apenas fizeram com que o ilusionista ficasse ainda mais descrente. Foi assim que Houdini encontrou uma nova linha de trabalho: expor médiums fraudulentos. Afinal, como mágico profissional, ele conseguia detectar truques de mágica que outros não conseguiam perceber. Ele também atuou como presidente da Sociedade de Mágicos Americanos de 1917 até a sua morte, em 1926. Na década de 1920, Houdini voltou às suas energias para desmascarar médiuns e paranormais, a fim de mostrar como eles estavam se aproveitando dos enlutados. Seus esforços inspiraram gerações de mágicos a se manifestarem contra aproveitadores e vigaristas, incluindo figuras religiosas que afirmavam poder canalizar espíritos ou possuir o poder de ler a mente. Houdini se tornou membro do Comitê da Scientific American, que desafiava qualquer médium a demonstrar que possuía habilidades sobrenaturais. Entre os seus feitos mais notáveis, em 1923, Houdini demonstrou que o médium George Valentine usava fiação elétrica para criar a ilusão de que um trompete flutuava durante as suas sessões. Houdini também desmascarou um jovem médium espírita italiano chamado Nino Pecoraro, que alegava produzir fenômenos físicos estranhos durante as suas sessões. E ao ser testado por Houdini e seu comitê investigativo, Nino não conseguiu produzir nenhum dos seus fenômenos físicos, depois que Houdini o amarrou antes de sua sessão. Um fotógrafo de espíritos, conhecido como Alexander Martin, também foi desmentido, após afirmar que suas fotos podiam capturar imagens que não podiam ser vistas a olho nu. Durante o teste, Houdini se sentou para tirar uma foto e ficou ainda mais cético quando viu que sua foto incluía um outro personagem peculiar, o próprio presidente Theodore Roosevelt, que havia morrido 4 anos antes. Ele apontou que a fotografia provavelmente não passava de uma dupla exposição, técnica fotográfica que consiste em expor um negativo múltiplas vezes para obter imagens sobrepostas. Em 1922, a revista Scientific American lançou um desafio. Qualquer médium que demonstrasse habilidades paranormais sob um rigoroso exame poderia ganhar um prêmio de $2.500. Pouco tempo depois, em 1924, entre os participantes que disputaram o prêmio, estava uma socialite de Boston chamada Mina Crandon. Ela afirmava poder canalizar o espírito do seu irmão morto, chamado Walter Stinson, de caráter grosseiro e violento que contrastava muito com a personalidade de Mina. Durante as suas sessões, era descrito que ela fazia a mesa de levitar, e um sino guardado dentro de uma caixa parecia soar sem ninguém tocar nele. Seu charme e falta de interesse na recompensa em dinheiro a faziam parecer honesta aos olhos do público. Seus círculos de sessões espíritas incluíam membros da classe média, bem como membros ilustres da classe alta de Boston. Apoiadores famosos como o próprio Sir Arthur Conan Doyle lhe renderam ainda mais credibilidade. Suas aparentes habilidades não só a faziam conquistar admiradores, como até mesmo alguns pesquisadores acreditavam que seus poderes eram genuínos. Quando ela participou do exame da Scientific American, ficou evidente o truque do sino na caixa. Houdini percebeu que ela simplesmente o tocava com os pés, pois sentiu eles roçarem sua perna durante a sessão. Ainda assim, as pessoas não ficaram convencidas, e houve alguns outros testes, mas por fim, Houdini e seu grupo encontraram muitas evidências de truques e nenhuma habilidade sobrenatural. Houdini narrou suas façanhas desmascarando fraudes em seu livro Um Mágico entre os Espíritos, em coautoria com o escritor americano Clifford Martin Eddy Jr.
conhecido por seus contos de terror e mistério sobrenatural. Essas atividades comprometeram sua amizade com Sir Arthur Conan Doyle, que era um firme crente no espiritualismo durante seus últimos anos de vida, por ter sofrido várias perdas de familiares após a morte do seu filho. Isso fez mergulhar completamente na ideia de que era possível entrar em contato com o sobrenatural. Doyle se recusou a dar crédito a qualquer uma das exposições de Houdini, e passou a acreditar que ele era um poderoso médium espiritualista e que havia realizado muitas de suas acrobacias por meio de habilidades paranormais e que estava usando essas habilidades para bloquear os poderes dos médiums. Essa discordância levou os dois homens a se tornarem antagonistas públicos, e Doyle passou a ver Houdini como um inimigo perigoso. No início da década de 1920, Houdini contratou H.P. Lovecraft para escrever para ele como seu escritor fantasma. E um dos contos escritos por Lovecraft foi publicado na revista Weird Tales em 1924, com o título Aprisionado com os Faraós. Apesar de ter nutrido a fama de ser invencível, Houdini nunca esteve livre de riscos reais durante as suas apresentações. Ele se machucava com frequência e conseguiu inclusive romper um rim quando o estivador o amarrou com força excessiva. Mesmo com os riscos durante suas apresentações públicas, a morte finalmente o encontrou de maneira inesperada, mas não em cima do palco à vista de todos, e sim nos bastidores. Ato final, quando se fechem as cortinas. Em 22 de outubro de 1926, Houdini estava em seu camarim no Teatro Princess, em Montreal, no Canadá, se preparando para uma palestra na Universidade McGill. Ele estava confortavelmente reclinado em um sofá, conversando com todos, já que havia quebrado o tornozelo durante uma apresentação alguns dias antes. De repente, um grupo de estudantes o abordou, e entre eles estava Jocelyn Gordon Whitehead, que perguntou a Houdini se ele acreditava nos milagres da Bíblia e, se era verdade, que socos no estômago não lhe causavam dor. Houdini respondeu de forma casual que seu estômago aguentava muita coisa, e de maneira repentina e violenta, o jovem o agrediu dando repetidos socos abaixo da cintura. Uma das testemunhas que presenciou o incidente descreveu que Houdini se contorceu a cada golpe e conseguiu interromper Whitehead no meio de um soco, gesticulando que já bastava e dizendo que não havia tido chances de se preparar para os golpes, pois se seu tornozelo não estivesse quebrado, ele teria se levantado do sofá. Durante toda aquela noite, Houdini se apresentou com muita dor. Ele teve insônia e permaneceu com dor nos 2 dias seguintes, mas não procurou um médico imediatamente. Quando finalmente consultou o médico, ele estava com 39 graus de febre e foi diagnosticado com apendicite aguda, sendo aconselhado fazer uma cirurgia imediata. Mas, infelizmente, ele ignorou as recomendações do médico e decidiu continuar trabalhando. Em 24 de outubro de 1926, quando Houdini chegou ao Teatro Garrick em Detroit, Michigan, para o que seria sua última apresentação, ele estava com 40 graus de febre. Apesar disso, ele subiu no palco e teria desmaiado durante o show, mas foi reanimado e continuou. Depois disso, ele foi hospitalizado no Hospital Gracie de Detroit, onde morreu de peritonite em 31 de outubro, aos 52 anos, em pleno Halloween. Não se sabe ao certo se o trauma sofrido no camarim dias antes contribuiu diretamente para sua morte. Não foi realizada uma autópsia e, embora seja raro, já foram observados casos de apendicite aguda após trauma abdominal direto. De acordo com Adam Bigley, é mais provável que Houdini estivesse sofrendo os efeitos da apendicite antes dos socos, e a sua relutância em procurar um médico teria atrasado um possível tratamento que poderia tê-lo salvado. Após ouvir os depoimentos das testemunhas, a seguradora de Houdini concluiu que a morte foi causada pelo incidente no camarim e pagou uma indenização em dobro. A cruzada de Houdini contra médiuns falsos havia lhe rendido muitos inimigos, e muitos teóricos da conspiração
passaram a acreditar que a morte de Houdini teria sido planejada, já que muitos desses médiums haviam dito publicamente que previram a sua morte repentina, o que poderia ter sido visto como uma previsão ou como uma ameaça. Pouco antes da fatalidade, naquele mesmo ano, Houdini contratou novamente H.P. Lovecraft e seu amigo Clifford Martin Eddy Jr. para escrever um livro inteiro sobre a desmistificação dos milagres religiosos, que se chamaria O Câncer da Superstição. A sinopse detalhada do livro, escrita por Lovecraft, foi preservada, assim como 3 capítulos escritos por Eddy. Entretanto, a morte de Houdini inviabilizou os planos, já que sua viúva não desejava dar continuidade ao projeto. Acredita-se que Bess, sendo de família católica, diferente do seu marido, estava um pouco mais disposta a acreditar no sobrenatural. A sinopse do livro, bem como um único capítulo intitulado A Gênese da Superstição, foi publicada em 1966, como parte do livro The Dark Brotherhood and Other Pieces, no português A Irmandade das Trevas e outras peças, caso queiram pesquisar mais a respeito. Apesar da sua descrença no sobrenatural, antes da sua repentina morte, Houdini teria dito à sua esposa Bess que se ele morresse e houvesse alguma forma dele se comunicar com ela, ele o faria. Para isso, ambos teriam combinado um código secreto que consistia nas palavras Rosabelle e Believe. Rosabelle era a música favorita de Houdini e era o nome da música que Bess cantou em seu ato quando se conheceram. A palavra também estava escrito dentro da sua aliança de casamento. O código que o casal criou também incluía as seguintes palavras: Rosabelle, responde, diga, reze, responda, olhe, diga, responda, responda. Cada palavra, ou par de palavras, equivale a uma letra do alfabeto, em sequência. Portanto, a palavra answer, por si só, indicava a palavra B, enquanto a letra V era representada pelas palavras responda, responda. Assim, a frase secreta dos Houdinis formava a palavra believe, no português, acredite. Isso nos leva à noite de Halloween de 1936, no terraço do Hotel Hollywood Knickerbocker, na Califórnia. Bess realizou sessões espíritas anuais no Halloween durante 10 anos seguidos, após a morte do marido, esperando por seu último truque do além-túmulo. Naquela noite, ela e seu empresário organizaram que seria a última sessão espírita de Houdini. Mas em vez de ouvir o seu código secreto, tudo que ela e os demais médiuns tiveram naquela noite foi silêncio mais uma vez. Então, Bess apagou a vela que mantinha acesa ao lado da fotografia de Houdini desde a sua morte. E anos depois, em 1943, ela disse que 10 anos é tempo suficiente para esperar por qualquer homem, frase pela qual ela viria a ser lembrada. Entretanto, muitos outros mágicos, médiuns ao redor do mundo e até mesmo amigos pessoais de Houdini continuaram a organizar sessões espíritas anuais em homenagem a ele. Após a última sessão espírita de 1936, Bess pediu a Walter Gibson, confidente, publicitário e escritor fantasma de Houdini, que continuasse a fazer a homenagem anual. Ele realizou por muitos anos na Magic Town House, em Nova York, com mágicos notáveis como o biógrafo de Houdini, chamado Milbourne Christopher. E antes de morrer, Gibson passou a tradição para a também mágica de palco e escapulagista americana Dorothy Dietrich, conhecida por realizar o truque de pegar balas com a boca e por ser a primeira mulher a escapar de uma camisa de força enquanto estava suspensa a centenas de metros no ar, presa a uma corda em chamas. Ela também foi a primeira mulher a ganhar destaque como artista de fuga depois dos tempos de Houdini. Dorothy continua até hoje as sessões espíritas no Museu de Houdini, em Scranton, Pensilvânia, a cada Halloween. Mas enquanto Houdini não se manifesta durante uma sessão mediúnica, podemos ouvir a voz dele a seguir, direto de 1914. Harry Houdini, October the 29th, 1914, Flatbush, New York. No áudio ele fala: Harry Houdini, 26 de outubro de 1914, Flatbush, Nova York.
Ele gravou sua voz em 6 cilindros fonográficos, o mais antigo meio de armazenamento de áudio, para anunciar um dos seus atos mais famosos, a célula de tortura com água. Os cilindros permaneceram em silêncio até 1970, quando Milbourne Christopher, o biógrafo e amigo de Houdini, os encontrou escondidos em uma grande fotografia enrolada, na coleção de magia de John Mulholland, outro mágico famoso que faleceu no início de 1970. Outras partes dessa gravação podem ser ouvidas no YouTube. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Eu fiquei fascinada com a história de Houdini e sua relação com tantos escritores famosos da época. Nos próximos episódios, continuaremos explorando esse período, onde o mundo pós-guerra mergulhou no desejo de se comunicar com os mortos e de onde surgiram muitas histórias fascinantes. Por favor, deixem seus comentários, apoiem e compartilhem. Este tipo de conteúdo mais denso não é para todos, mas em tempos de conteúdos rápidos, histórias como a de Houdini nos fazem ver que ainda é possível trazer um pouco de magia para o mundo. E não sei vocês, mas eu estou ansiosa pelos próximos episódios. Gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores que me permitem manter este projeto em pé. Um grande abraço para José Ribeiro, Luiz Fernando Rangel, Daniel Polentini, Luiz Iboni, Tauan Fonseca e Leandro Silva. Se você também quiser se tornar um apoiador, procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e feliz Halloween!